Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, lá no versículo 22, amém? Tem uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida, amém? E fazer com que você reflita a respeito de obediência, amém? É isso mesmo, a palavra fala sobre obediência, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22. Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? E ele responde: Ouça, a obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura e carneiro. Amém. Bom, porque aqui Samuel, né, ele faz uma pergunta e logo em seguida ele responde. Amém. Aqui ele estava falando diretamente para Saul, amém, que havia desobedecido a palavra do Senhor, amém. Se a gente for ver lá no versículo 1 desse mesmo capítulo, Samuel fala a respeito de que ele foi chamado para ungir Saul como rei, amém, e a partir dali falar com Saul para que ele isse até ao povo dos amalequitas e destruísse ele, amém, para que eles pudessem ser destruídos completamente, amém. E Samuel fala com Saul bem explicado por quê? Porque Deus queria que todo o povo fosse destruído por completo, amém. E até ele fala aqui, ó, no versículo 3, agora vai e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha, camelos e jumentos, amém. Mas lá no versículo 8 diz assim: capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Aí o versículo 9 diz assim: Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era inferior de qualidade. Amém? O que que a gente entende aqui? Que Saul, ele de fato, na verdade, ele não cumpriu o que o Senhor pediu para ele. Amém? Que era de destruir completamente aquele povo. Amém? Ele fez o que Deus pediu, destruiu homens, mulheres, crianças, recém-nascidos. Mas quando ele viu ali gados, ovelhas, gordos, ele quis pegar para si. Amém? E lá no versículo 24, Saul confessa, falando a respeito de que ele foi pressionado pelo povo, amém, e insistentemente ele tinha falado que tinha pegado, tinha poupado a vida desses gados, desses cordeiros, para oferecer de sacrifício a Deus, amém. É por isso que Samuel fala sobre isso lá no versículo 22, que ele fala assim, ó: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele, amém. É por isso que Samuel faz essa pergunta para Saul, amém. E logo em seguida ele responde e fala assim: a obediência é melhor que o sacrifício, amém. A submissão é melhor que ofertas de gordura e carneiros, amém. Então, acima de tudo, a obediência ao Senhor, ela é mais importante do que sacrifícios que nós fazemos a Ele, amém. Por mais que nós nos sacrificamos em fazer determinadas coisas para o Senhor, seja ela qual for, amém, que isso não é errado, amém. É muito bom a gente fazer sacrifício a Deus em relação a algo e em prós do reino dele, amém. Mas agora nós fazemos sacrifícios e deixar de obedecer a palavra do Senhor, isso já é errado, amém. Porque, como a própria palavra está dizendo aqui, a obediência é melhor do que o sacrifício, amém. Não adianta nada eu sacrificar todo mês ali, né, como um sacrifício ao Senhor, de dar oferta, de ajudar o necessitado, amém, se eu não obedeço a palavra de Deus, amém, se eu não cumpro
os 2 mandamentos que é mais importante que Deus deixou para nós. Amém? Então aqui Deus fala através de Samuel do que vale mais. Amém? Ele não quer ofertas ou sacrifícios. Ele quer obediência à voz dele. Ele quer obediência à sua palavra. Amém? E eu te pergunto, você tem sido obediente ao Senhor? Você tem sido obediente à sua palavra? Amém? Porque a palavra do Senhor, ela não fala exatamente só em que nós vamos ser felizes, não. A palavra de Deus fala assim, como Jesus nos alertou. Amém? Que nós vamos passar por aflições, por dificuldades e por momentos que nós vamos pensar em desistir. Amém? Mas o que vai nos diferenciar de muitas pessoas é a nossa obediência ao Senhor. É a nossa perseverança em não negociar a nossa fé. A nossa obediência a Deus vale mais do que tudo. Amém? Então, que a partir desse vídeo você venha a ser mais e mais obediente a Deus. Amém? Você possa cada dia mais pedir ao Senhor em oração. Amém? Um coração obediente a Ele e a sua palavra. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Eu espero que você tenha entendido e que Deus abençoe grandemente a sua vida através dessa palavra. Valeu?